Terrenos urbanos com duas classificações, como eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, unifamiliar e multifamiliar. Vamos lá, a gente pegou os dois terrenos, como a gente explicou também anteriormente, sobre a importância de a gente entender o TO, né, que é a taxa de ocupação, e também o CA, que é o coeficiente de aproveitamento. A gente entendendo isso, quando a gente olha o terreno, né, pesquisa o terreno e verifica aonde que ela está, né, o zoneamento, e o índice, são duas coisas super importantes. A gente já descobre o que a gente consegue fazer ali, já consegue entender o quanto de área a gente consegue construir naquele local, certo? Isso vai depender muito ali do zoneamento, né? A característica daquele zoneamento e do que se quer fazer lá. E também a topografia, como eu expliquei nos vídeos anteriores, a importância de a gente entender o que a gente precisa fazer de obra, ou seja, preparar aquele terreno para realmente, de fato, iniciar essa construção. Dependendo da característica que a gente for fazer, a gente consegue aproveitar e tirar partido até disso, né, que a gente chama. Então vamos lá, a gente vai pegar novamente o estudo que a gente está sempre fazendo aqui, né, nos nossos vídeos, e é o seguinte, ó. Um terreno de 10 por 20, ok? 200 metros quadrados, então vamos lá de novo. A gente tem um TO de 80%, 160 metros quadrados que a gente pode projetar, que é a projeção, né, a área ocupada, com CA de 2 pontos, ou seja, 400 metros quadrados total de construção, que é um coeficiente que a gente pode aproveitar aí. Eu expliquei lá também nos recuos, né, que a gente não conseguiria ocupar, né, essa área aqui de 160 metros quadrados por conta dos recuos, tem 5 recuos de frente, e aí se a gente coloca, né, para dar os 160, a gente teria que ter 16 metros, não sobraria recuos e tal. Então, o mais adequado para esse tipo de terreno aqui, né, nessa situação, seria os 13 metros de profundidade, onde a gente chega ali nos 130 metros, ok? E aí a gente respeita os recuos, né? Um recuo da frente, um recuo do fundo de 2 metros. É dessa forma que a gente vai moldando o projeto, ok? Desde que também dentro desse volume todos os ambientes tenham iluminação e ventilação. Aí, como que a gente projeta lá o CA? Olha que interessante o que a gente pode fazer. Se a gente tem a possibilidade de chegar aos 400 metros quadrados construídos, por que não reduzir, né? Chegar lá nos 130 até 133 metros quadrados e encaixar 3 pavimentos. Esse é o potencial máximo que pode ser construído esse terreno, certo? Ou a gente pode falar assim, não, eu quero construir 200 metros aqui, desde que você consiga encaixar o projeto em 200, beleza, mas pelo que a gente estudou até aqui, pelos recuos, pelas observações, vai ser um pouco difícil, então a gente tem que moldar essa arquitetura um pouco diferente. É assim que nós fazemos aqui, tá? Vem uma demanda para a gente de projeto residencial, comercial, é exatamente isso que a gente faz, esses primeiros cálculos, e entende o que a gente consegue ou não consegue e as observações que a prefeitura nos pede também, ok? Aí, eu só repassei isso daqui para a gente chegar no multifamiliar. Olha que interessante aqui, ó. O multifamiliar. Terreno, peguei a mesma situação. Esse terreno, lógico que é pequeno para o multifamiliar, né? Mas eu aumentei os índices, né? Então, terreno de 10 por 20, a gente pode ali, né? Na verdade, um terreno de 10 por 20 com um TO, uma taxa de ocupação de 50%, que a gente chegaria a 100 metros quadrados, ok? Um CA de 4 pontos, ou seja, 4 vezes a área do terreno. Olha, essa conta que a gente vai fazer vale para todos os terrenos, independente se a medida é quebrada ou não, vale para todos os terrenos. É uma conta que a gente está fazendo meio redonda, assim dizendo, né, para a gente entender melhor. Olha só. Com TA de 4 nesse terreno aqui, a gente chega a 800 metros quadrados. Daria para fazer isso daqui nos 800 metros quadrados, em 3 pavimentos, no unifamiliar? Não dá. Se a gente consulta o zoneamento, é multifamiliar, a gente vai ter também, né, os índices, os recuos, a topografia também nos ajuda, aí a gente começa a fazer conta.
vamos lá, como que a gente pode fazer essa conta? Olha só que interessante, a gente tem 800 metros quadrados que a gente pode construir. Se a gente dividir esses 800 por 100, que é a taxa de ocupação, que é os 50%, ou seja, 100 metros quadrados, né? 10 por 10 eu coloquei aqui, a gente chega nos 100 metros de projeção sobre o terreno. Nesses 100 metros, eu dividindo por 800, eu tenho 8 pavimentos, ou seja, 8 pavimentos que eu posso empilhar, mesmo cálculo que a gente fez aqui, certo? Só que aqui, com o potencial, né, o CA é muito maior, é o dobro, a gente pode construir 8 pavimentos. 100 metros quadrados dá para construir apartamentos, por exemplo? Vamos dar uma situação de apartamentos. Pode, até dá, você divide no meio, cada apartamento com 50 metros quadrados, a gente desconta elevador, circulação, sei lá, vai cair por uns 42 metros quadrados, mais ou menos, de cada apartamento, daria. Aí, olha que interessante, né? A gente teria aqui 16 apartamentos, certo? 8 andares com 16 apartamentos. A conta que o pessoal faz de incorporadora, né, de investidores, de construtoras, é exatamente essa que a gente está fazendo aqui. Tá? Lógico, né? Estou dando uma simplificada, porém eles buscam terrenos maiores onde eles conseguem agregar mais unidades no local, né? No mínimo 4 por andar. Então ele vai tentar potencializar isso aumentando, né? Por quê? Porque a infraestrutura dele que ele vai construir ali já é grande, então ele quer realmente fazer isso. Aí olha que interessante, esses 800 metros quadrados aqui é o limite construtivo. Lembra que no vídeo passado eu falei sobre uma edificação, que a edificação de familiar precisa ter uma vaga de garagem e tal? Citei também, né, um exemplo de multifamiliar, exatamente isso. Porém aqui, ó, o que acontece, né? Imagine que se eu tenho um apartamento, vamos colocar uma vaga por apartamento, eu tenho 16 apartamentos, eu teria que ter 16 vagas. Um subsolo dá? Essa é uma outra conta que o pessoal das incorporadoras começa a fazer. Um subsolo dá? Putz, não dá para distribuir. Eles começam ali, né? Nós já fizemos bastante aqui também. Começa a projetar, né? Vem esse terreno pra gente, a gente começa a projetar, fala, pô, a circulação dá, não dá? Um pavimento só, né? Um subsolo, agregar todos esses carros, né? 16 carros. Se não der, vai lá, faz mais um estudo para descer mais um subsolo. É exatamente isso que eles fazem, certo? E aí, claro, né, eles já sabem, né? Se o terreno estiver em declive, para eles melhor, ele faz menos contenção. Porém, eles já estão acostumados com isso, né? O valor agregado aqui que eles fazem, né, de cálculo já está entendendo que vai acontecer essa obra, porque é uma necessidade. E olha que interessante, para a prefeitura, essa área que está, né, do térreo para cima, assim dizendo, que está sobre o solo, né, que a gente vê do térreo para cima, é a área que ele conta como área computável. A área construída do edifício vai contar com essa parte de baixo também. Isso, você vai ver lá o projeto, né, da prefeitura, vai ter lá tudo separadinho. Área de pavimento tipo, né, que eles chamam, área do barrilete, da parte de cima, onde tem caixa d'água, área de garagem, né, que aí eles chamam de subsolo, subsolo 1, subsolo 2, quanto subsolo tiver. E aí, no índice, né, que a gente faz todo esse cálculo aqui, entra só esse trecho aqui. Entra na área construída, como já falei, entra, tá? Mas o que eles mais se apegam é o índice, na verdade é o que eles contabilizam, né? O que mais se apegam, o que eles contabilizam de fato, o índice construtivo está sobre o solo, ok? Alguns, eu dei até um exemplo de sobressolo, né? Como se fosse um andar de garagem sobre, né, a área do pavimento térreo, em vez de escavar. Pode acontecer isso? Pode. Eles contam como área computável? Conta se for estacionamento e dentro, né, do zonamento e das características daquele zonamento pode ser executado isso, ok? Muito comum isso em área litorânea, né, área de praias, você vê
porque para escavar, qualquer metro que você escava ali tem água, né, saindo, brotando água. Então eles preferem fazer um sobressolo, né, ao invés de um subsolo, para que eles consigam acomodar os carros, né? E isso está dentro da legislação deles lá, ok? Tá bom? Ó, no próximo vídeo eu vou explicar outra coisa super bacana também, ó, que é o que? Residência unifamiliar, observações importantes quanto ao zoneamento, topografia, que, cara, são coisas assim imprescindíveis que pode inviabilizar até a sua construção, ok? Te espero lá, um grande abraço.